Glória a Deus, aleluias. Queridos, coisa boa estarmos mais uma noite na presença desse Deus que é tão cheio de graça, obrigado, de bondade e de misericórdia. Eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, capítulo de número 7. Hoje nós iremos tratar esse capítulo de número 7. É um capítulo que Paulo ele vai estar falando acerca do casamento, das relações entre homem e mulher, e também vai estar falando para os solteiros também, como deve ser o procedimento de um solteiro com relação a essas questões na sua área sexual. Paulo, ele na realidade é um dos apóstolos que mais escreveu, que mais tratou, que mais falou acerca da vida conjugal e da vida sexual do jovem também. 1 Coríntios é uma carta muito boa para que nós venhamos assim estar estudando, observando os princípios de Deus, da sua palavra para a nossa vida. Então, capítulo 7, eu quero ler com você. Capítulo 7, diminui um pouco as luzes da frente, até por questão do telão, um pouquinho. Nós estamos estudando 1 Coríntios, e nós estamos estudando os problemas que Paulo ele teve que tratar com essa igreja, e nós já observamos na primeira aula, na primeira semana acerca de 1 Coríntios, vimos o problema que Paulo teve que enfrentar com relação às divisões dentro da igreja. Semana passada nós iniciamos o primeiro tratamento, primeiro observamos Paulo tratando acerca da imoralidade sexual que estava invadindo essa igreja, ao ponto de um jovem estar tendo relações sexuais com a mulher de seu próprio pai. E hoje nós queremos continuar dentro dessa perspectiva, tratando esse assunto que se prolongou acerca da vida conjugal e da vida sexual dos membros aqui de Corinto. Então, eu irei ler com vocês até o versículo 16, tá certo? E estarei lendo aqui na NAA, os meninos colocaram ali a NVI, mas dá para você acompanhar. Vamos lá? Paulo escreve: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retorne à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro, de outro. E aos solteiros e viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que eu também vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Verso 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio com a esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará sua mulher? Pai, eu quero te agradecer nessa noite pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Fala conosco nessa noite, nos ensina os princípios da tua palavra, que nós venhamos nessa noite não andar segundo o nosso próprio pensamento, que nós não venhamos ser guiados por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que de fato a tua palavra nos orienta, nos traz orientações. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Como eu já falei, esse capítulo ele está mais restrito às questões dos casados, apesar que Paulo, ele, no versículo 9 em diante, ele vai trazer algumas orientações para os solteiros. E eu quero aqui começar e abordar com vocês, versículo por versículo, desses 16 capítulos, que nós assim fizemos a leitura. O que eu acho interessante é que Paulo ele vai tratar de início problemas que a igreja tinha levado a ele, tinha consultado a Paulo acerca dessas questões. É tanto que você observa no primeiro versículo, ele vai dizer: quanto ao que vocês me escreveram. Então, esses problemas os quais Paulo vai tratar, eram problemas que estavam acontecendo dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja, e que eles tinham mandado uma carta para Paulo. Provavelmente Paulo estaria preso nesse período, e questionando Paulo, perguntando Paulo acerca das questões, dos problemas da vida conjugal, como lidar com isso, levando em consideração que essa igreja era uma igreja nova. Como nós observamos no contexto da primeira aula, Corinto era uma cidade muito promíscua, uma cidade com alto índice de imoralidade por conta da sua cultura, por conta do local aonde de fato ela estava inserida. Então Corinto ela era uma cidade devassa nas questões da sua sexualidade. Então era natural que esses irmãos agora convertidos, ao chegarem na igreja, eles tenham dúvidas, como hoje no século 21 tem muitas pessoas que têm dúvida acerca das relações sexuais, acerca da vida conjugal. Existem muitas pessoas que, por incrível que pareça, no século 21, mas existe ainda muitas questões que são dúvidas, né? Terça-feira passada nós tratamos no Next acerca sobre o ficar e se ficar é pecado ou não. E dentro dessa perspectiva, no decorrer do assunto, nós passamos a tratar a questão da sexualidade. E depois alguns jovens conversando comigo, dizem: pastor, há uma necessidade de se abordar mais vezes esse assunto, porque ainda existem dúvidas acerca de assuntos como esse. Então, mesmo no século 21, até porque as igrejas criaram, digamos que uma barreira, né? Criou-se um tabu, não se fala de sexualidade dentro das igrejas, não se orienta, e Paulo não tinha problema nenhum em falar. Paulo, na realidade, ele vai orientar a igreja em Corinto, para que de fato eles prossigam na realidade dessa forma. Então, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: digo que, por causa da imoralidade,
cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. E eu acho interessante que nesse contexto aqui, um contexto de Corinto, como a gente já observou, que era um contexto regrado pela imoralidade sexual, existiam templos ali a deusa Afrodite. Então, era uma cidade que não existia muito preconceito com relação à questão da sexualidade ou da homossexualidade. Era natural, é tanto que Roma não tinha problema nenhum com relação à vida da sexualidade dos homens e das mulheres. Então a homossexualidade era algo muito comum nesse tempo. E é interessante que quando Paulo ele trata aqui no versículo de número 2, Paulo ele vai fechar todas as brechas com relação ao casamento como é que chama? Homoafetivo. Ele vai fechar todas as brechas com relação a essa questão. E ele vai de fato orientar e mostrar que o modelo de casamento, ele é um modelo de fato, me ajuda a segunda palavra agora? Não, heterossexual. É porque hoje a dicção tá braba, viu? Mas a gente vai conseguir. E observe que Paulo, ele de fato, ele deixa bem claro que o homem tenha a sua esposa e que a esposa tem o seu marido. E mesmo sendo algo comum nesse período, eu acho interessante que a normalidade da época não influenciou Paulo. E Paulo vai deixar bem claro aqui que o casamento bíblico, segundo as Escrituras, de fato ele é heterossexual, ele não é homossexual. Pastor, e o que dizer se porventura, como existe hoje na lei brasileira, a legalização da união homossexual? Tudo bem, se é direito deles, quem sou eu para questionar? Quem é você para questionar? Se hoje se tornou um direito, se as leis brasileiras ou de outros países aceita a união homossexual, eu simplesmente, como pastor, e você como cristão, deve simplesmente respeitar o direito que o outro conseguiu. Agora, se perguntar a minha opinião, se eu concordo com a união, eu teria, aí essa pessoa estaria me dando oportunidade para eu me expressar e de fato dizer, respeito o teu direito conquistado, mas eu como ser humano tenho todo o direito de concordar e não aceitar para a minha realidade ou para a minha comunidade esse tipo de união. Então eu acho bastante interessante, e o comentarista Hernandes Dias Lopes, ele tratando esse versículo aqui, ele vai justamente trazer essa ênfase e mostrando que Paulo estava de certa forma fortalecendo a ideia realmente de um casamento hétero aqui, e fechando toda a possibilidade para que alguém diga, não, mas agrada a Deus, Deus não é contra, em nome do amor. E a grande realidade é que Deus, de fato, ele é amor, mas atração sexual não tem nada a ver com amor, é desejo, é vontade. No versículo 3 ele vai dizer que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. Verso 4, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Paulo aqui está orientando e mostrando para esses irmãos a necessidade de um casal, de fato, ele terem a sua vida sexual ativa. Alguns comentaristas, e eu concordo com isso, eles vão alegar que quando o marido ou a esposa nega a realização, o ato sexual para com o esposo, ela acaba pecando e de fato indo contra a orientação bíblica, que aonde de fato um deve estar saciando o outro, realizando, assim, preenchendo as necessidades sexuais um do outro. E é claro, repito e pontuo, dentro do casamento. Então é dever sim da esposa, é dever do marido, realmente um estar atendendo as necessidades um do outro nesse aspecto. E é interessante que nesse contexto aqui, primeiro século, um contexto machista, Paulo vai deixar bem claro que não é só a mulher que deve atender as necessidades sexuais do esposo,
mas o esposo também deve atender às necessidades sexuais da esposa, e ele deixa bem claro, porque o corpo do marido não pertence mais ao marido, pertence agora à sua esposa. Então, dentro de uma cultura machista, Paulo traz um equilíbrio para que de fato aqui o homem, né, não utilizasse daquela frase daquela novela lá, né, te prepara porque hoje eu vou te usar, né, que tornou-se uma frase bem machista, né, utilizada dentro de alguns grupos. E a grande realidade é que não. A relação sexual, ela tem sim como objetivo proporcionar harmonia, comunhão e prazer entre os cônjuges. Então, é dever do homem, ao mesmo tempo também é dever da esposa, e Paulo trata isso de uma forma sem nenhum tipo de preconceito. E no versículo 5 ele vai dizer: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retorne à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, a partir do momento que o homem ele casa-se, ele tem por obrigação, se porventura for fazer um jejum de longo tempo, ele tem que combinar com a sua esposa, ou a esposa combinar com o seu esposo. E Paulo vai dizer que isso seja feito de uma forma mútua, que haja uma conversa, porque o camarada não pode dizer: eu sou crente, eu vou tirar 50 dias de jejum, e a esposa vai concordar com esse teu jejum prolongado, ou vice-versa. A esposa muitas vezes dedica-se muito tempo e eu estou orando, porque na mentalidade de alguns religiosos, a relação sexual entre o marido e a esposa é pecado, né? Tem uma irmãzinha nas redes sociais que já tornou meme, né? Ela vai defender que a mulher não pode nem sequer tirar a roupa. Por muito tempo, algumas igrejas no Brasil, dentre elas estava a Igreja Deus e Amor, onde defendia que a mulher não teria que, na relação com seu esposo, ela teria que nem sequer tirar a roupa ali, tem que criar uma roupa lá que tivesse uma encanação direta, né? Porque não poderia se despir diante do esposo, e são ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus, né? Então era um tabu, era pecado, e algumas mulheres dentro dessas religiões, dessas igrejas, quando tinha relações sexuais com seus esposos, achava que tinha cometido um pecado. Pequei contra Deus. Se Jesus voltar nesse momento, eu vou ficar. E não entendendo que na realidade a relação sexual, ela é bem-vinda. Na realidade ela é aplaudida por Deus. Quando está dentro do matrimônio, do casamento, ela é algo benéfico, ela é algo que vai fortalecer de fato um casamento. É tanto que um casamento ele não subsiste ou não existe se não houver de fato uma consumação sexual. Então existe essa necessidade, e Paulo orienta esses irmãos para que realmente, no caso de consagrar-se, você entre em comum acordo com a esposa ou a esposa com o esposo, para que determine-se o tempo e não fixe muito tempo realmente sem ter contato físico com a esposa. E ele vai dizer: para que vocês não sejam tentados por Satanás. Então, fica aqui uma orientação para as esposas: se você não alimenta o seu marido sexualmente, você está deixando ele em uma situação de risco, onde os desejos vão fluir, e esse homem ele pode sim, como diz Paulo, ser tentado por Satanás e automaticamente acabar caindo. E não se espante, é comum, infelizmente, é comum no meio cristão, muitas vezes, as esposas não atenderem seus maridos sexualmente, e eu acho que cabe muito tratar esse assunto. Anderson sempre tem tratado desse assunto nas células com os casados, e ele trata a questão do homem ser alguém que atrai a esposa, que fazer com que a esposa sinta esse desejo pelo marido e vice-versa. Então, para aprofundar essas questões, participa junto com o nosso irmão Anderson ali, e ele está sempre tratando acerca das questões da sexualidade do casal, para que haja sempre esse fogo, essa chama constante dentro do relacionamento. Então, é de suma importância para que realmente o homem assim permaneça. E vice-versa, eu tratei aqui da mulher pelo fato do homem, né, ter mais hormônios, não sei se seria mais hormônios a palavra, mas é comprovado que
a apetite sexual do homem é bem maior do que da esposa, mas eu acho que vale sim a pena o casal ele ter essa conversação, para que realmente nesses aspectos eles de fato consigam assim estar plenamente bem, para que nenhum dos dois consiga assim ser tentado, mas estejam totalmente repletos, fechados nessa questão. Versículo 6 ele vai dizer: e digo isto como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro de outro. Quando Paulo fala aqui, gostaria que todos os homens fossem como eu, e aqui não há como se definir. O que se entende é que provavelmente Paulo era viúvo, então automaticamente estaria solteiro nesse momento, porque Paulo fazia parte do Sinédrio. Então, para fazer parte do Sinédrio, teria que ter casado. Então, se Paulo para fazer parte do Sinédrio, ele se casou, e agora ele diz que ele gostaria que os homens fossem como ele, que permanecessem solteiros. Então subentende que Paulo provavelmente era viúvo, e por essa razão é que ele gostaria que os homens fossem como ele. E por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo entende que o homem, quando ele não casa-se, ele acaba tendo maior dedicação. O homem cristão, ele acaba tendo maior tempo para dedicar-se à obra do Senhor. E de fato, por essa razão que a Igreja Católica acabou de fato criando lá o celibato. Porém, Paulo vai mostrar que o celibato, ele na realidade não é para todos os homens. Existem alguns homens que sim conseguem. Falando esses dias com um jovem, ele disse: pastor, eu não tenho, meus desejos sexuais é bem pouquinho. E eu disse: cara, você pode sim ser tá dentro desse grupo aqui de celibatos, de celibatários, e é algo anormal? Não, é algo normal. Existem pessoas que vai gostar de outra pessoa, de uma mulher ou de um homem, mas as tensões ou os desejos sexuais não serão tão aflorados, e essa pessoa irá conseguir viver uma vida sem de fato ter essa pressão, esse desejo, sem estar queimando por essas vontades. Então, quando Paulo fala que seria interessante o homem estar como ele, é porque Paulo entende que o homem, quando ele não está casado, ele consegue ter um maior tempo. E diga assim o homem que nunca foi casado, hoje é casado, e vai dizer: isso é verdade. Quando eu era solteiro, eu tinha maior tempo para me dedicar, porque a esposa não ligava perguntando onde estou, eu passava o dia na igreja e não tinha problema nenhum. E hoje não. Se você sai, fulano, vem para casa, se você ficar muito tempo na igreja, ela vai reclamar, e automaticamente você acaba ficando um pouco limitado. Está errado isso? Não. Porque a partir do momento que você casou, você tem que dar toda a atenção à sua família, à sua esposa, ao seu esposo. E eu sempre digo aqui, eu nunca pedi a Deus uma missionária como esposa, eu pedi a Deus uma esposa. Então eu quero uma esposa que cuide de mim em casa, porque eu já vi muitos pastores que se casaram com missionárias, e a mulher na igreja era uma maravilha, mas em casa, infelizmente, não atendia ou não cumpria os deveres de esposa. Então, e isso levou muitos pastores a fracassar no ministério, porque infelizmente tinha uma mulher muito competente do púlpito da igreja, mas quando chegava em casa, aquela excelente pastora era uma péssima esposa, e automaticamente gerou divórcio, traições na vida de alguns grandes ministros. Então, eu oro sempre a Deus, dizendo: pai, eu quero uma esposa, da igreja cuido eu, e de mim cuida minha esposa em casa. E se a coisa andar assim, vocês terão um pastor bem por muito tempo. Então Paulo está orientando nesse sentido, e é por essa razão que ele vai dizer que seria interessante o homem estar como ele vive. No verso 11, no verso 8, ele vai dizer: e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo. Então ele seria solteiro ou viúvo. Mas se não conseguem se dominar, que casem, porque é melhor casar do que andar em desejos. E aqui agora Paulo ele parte para tratar agora com a galera solteira. Ele vai dizer: olha, se você bom seria que o homem vivesse no estado que eu estou, ou viúvo ou solteiro, né? Bom seria que quem está viúvo não casasse, quem está solteiro não se casasse.
Mas, se você não consegue se conter, é melhor que você se case. Ou seja, se você não tem vocação para ser celibatário, então você sim vai ter que se casar. E tratando-se acerca de quem está namorando, pastor, eu estou namorando, mas eu não consigo me conter os meus desejos sexuais. Então, qual é a orientação de Paulo para você? Da palavra de Deus para você, que você case-se o mais rápido possível. Sempre que eu vou tratar com jovens que estão namorando e que a área sexual está inflamada, como diz Paulo, o meu desejo é mesmo, você consegue se controlar? Vamos tentar. Se não conseguir se controlar, não existe outra escapatória, é casar-se literalmente, é de fato antecipar os processos e entrar, porque Paulo vai dizer que é melhor casar do que viver inflamado, abrasado, cheio de fogo, cheio de vontades, né? E a gente tratando essa semana no Next acerca dessa questão, um dos jovens levantou a mão e disse: pastor, é muito difícil para alguém que já teve uma vida sexual lá fora ativa, chegar na igreja hoje e começar a namorar e não manter relação sexual. O que fazer? Cara, se você não consegue controlar, você vai ter que casar. É procurar a menina, dizer: minha filha, vamos casar porque a situação está difícil. Eu me casei com minha esposa, ela tinha 17 anos. Não é modelo para ninguém. Estou falando da minha realidade, mas não é modelo. Não estou incentivando você a casar com 17 anos, não. Mas ela tinha 17 anos. Os pais dela teve que casar, eu estava com 21 anos. E eu lembro que minha sogra chegou para mim e disse: Paulinho, não é muito cedo não. Eu disse: olha, irmã, cedo é, mas eu estou percebendo que eu tenho que antecipar esse processo para não antecipar outros processos, para não adiantar outros processos. E ela entendeu a mensagem, disse: então vamos casar amanhã. Vamos para o cartório amanhã, né? E cara, e graças a Deus tenho 21 anos de casado, né? E se hoje eu tivesse a oportunidade de casar, casaria novamente com minha esposa, isso sem problema nenhum, né? Que ela ouça isso, né? Mas eu namorei e casei dentro de um ano. Por quê? Porque eu entendi, eu tinha vindo do mundão, uma vida sexual ativa. Eu passei 2 anos ainda crentes, mas foi 2 anos miseráveis da minha vida. Porque eu estava brincando com ele, olhar para um manequim de lingerie era um problema. E eu sei o que você passa, jovem, nessa sua jornada de solteiro aí. Então, cara, foi muito difícil. Então, quando eu tive a oportunidade, disse: cara, é com ela que eu vou casar, então eu não vou me demorar muito não, porque caso contrário eu posso pecar contra Deus e contra as pessoas que estão ali confiando em mim. Então esse é o procedimento. Você estar namorando, eu tenho um fogo incontrolável, então, cara, o fogo do alto você vai ter que controlar esse fogo casando-se, de fato. E se não conseguir, aí realmente você vai ter que rever seus conceitos, né? Mas ele diz, aos casados, e o verso 10, ele vai dizer: aos casados ordeno eu, não mais o Senhor, que a mulher... Aos casados ordeno, não eu mais o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. Paulo, ele é totalmente antidivórcio. E como eu disse no início, Paulo escreve essa carta porque no versículo 7, verso 1, os irmãos interrogaram a Paulo acerca dessas questões. Então provavelmente estava algum irmão aqui dizendo: pastor, eu casei e não gostei, estou arrependido de ter casado. Paulo vai dizer: meu irmão, se você casou, problema teu, vai viver tua vida, vai resolver teus problemas, vai agora vai procurar terapia, vai procurar terapeuta familiar, vai resolver o teu problema, porque você tinha toda a oportunidade do mundo. Ninguém te obrigou a você casar não, mas quem casou não venha se divorciar. Esse é o padrão Jesus Cristo. Esse é o padrão Jesus. Casou, viva até o final, até que a morte vos separe. Nós vivemos hoje no Brasil, existe hoje uma banalização muito grande com relação ao divórcio. E quando eu falo que há uma banalização com relação ao casamento, não é só na esfera
que não é cristã, é dentro da igreja cristã. O índice, eu lembro-me uma reportagem que o pastor Josué Gonçalves trouxe, e o índice de divórcio dentro da igreja é muito grande. Por isso, eu realmente não aconselho pessoas que não sabem, que começaram a namorar e de repente quer casar muito rápido. Eu sempre coloco alguns empecilhos, algumas interrogações. Meu irmão, você tem certeza disso? Reveja direitinho, veja quem é a pessoa que você vai casar, porque casamento é um caminho sem volta. Eu não entendo que casamento é para ver se vai dar certo. Não, esse pensamento, ele é anticristão, ele é pagão, é do paganismo, não é do cristianismo. A ordem bíblica é que de fato permaneçam, né? E Jesus, ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 31 em diante, ele vai falar acerca disso, que o casamento, o modelo do casamento é aquele lá de trás, que Deus disse, olha, deixará o homem, pai e mãe, irá se unir às suas esposas, e os dois irão se tornar uma única carne. Aí alguém interrogou a Jesus, mas e por que Moisés deu a carta de divórcio? Aí ele vai dizer, por conta do pecado e dureza do coração de vocês. E que dureza do coração de vocês era essa? Quer ver? Verifica Mateus capítulo 19, quando Jesus vai falar acerca disso aí, coloca aí, Mateus capítulo 19, capítulo 19, ele vai dizer, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grande multidão o seguia e ele as curou ali. Alguns fariseus que se aproximavam de Jesus, tentando, perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar é realmente dar a carta de divórcio a ela. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Houve um período onde realmente Moisés, ele ortogou, ele autorizou o povo hebreu dar a carta de divórcio. Só que Jesus vai dizer que foi por conta da dureza do coração. Mas que dureza do coração era essa? O que é que estava acontecendo na época? Os homens judeus, eles casavam com as mulheres. Daqui a pouco, numa cultura realmente machista, aquele cara cansava-se daquela mulher. Então, ele não deixava a mulher, mas também não tinha mais uma vida com ela. Ele arrumava outra mulher. E aquela mulher ficava recanteada. Então isso estava acontecendo com uma frequência muito grande. As mulheres estavam a ponto realmente de ficarem passando necessidade, porque quando a mulher se casava na época, quem deveria manter toda a estrutura financeira dela era o marido. Então o cara casava-se, não gostou da mulher, aí deixava ela, não se divorciava dela, arrumava outra. E aquela mulher ficava escanteada, ficava literalmente repudiada. Então, Deus percebendo que a dureza do coração do homem, o pecado do coração dos homens, para beneficiar as mulheres, não foi aos homens, para beneficiar aquelas mulheres, ele disse, Moisés, fala o seguinte, manda esses homens darem carta de divórcio para essas mulheres, para elas poderem, para que elas consigam reconstruir as suas vidas. Então o objetivo não era porque o feijão queimou que era divórcio. O objetivo da carta de divórcio aqui era porque foi para favorecer essas mulheres, não era para favorecer esses homens. Esses homens, se eles contraíssem novos casamentos, estariam pecando e cometendo adultério. Mas aquela mulher não, porque ela foi
foi dado a ela, digamos que esse direito dela reconstruir, já que ela foi abandonada por esse cara que arrumou outra mulher. Mas aquele cara que estava com outra, aos olhos de Deus, ele era um adúltero. Mas aquela mulher, por estar nessa situação, de fato, ela tinha o direito de se reconstruir. Por isso é que ele vai dizer que desde o princípio não foi assim. O princípio é que case e não separe. Ele vai dizer, tudo bem, foi dado houve essa vírgula aí, por conta do pecado de vocês, mas não é assim desde o princípio. O princípio, lá no original, lá na criação, é que o homem case e não venha separar-se. É que o homem case e que se torne com a sua esposa uma única carne. E Jesus de fato desconstrói esse intervalo da carta de divórcio e volta e mostra para eles que a vontade de Deus, a orientação de Deus é que de fato eles permanecessem com suas esposas. Então provavelmente alguém estava aqui dentro dessa igreja querendo se divorciar da sua esposa. Aí Paulo diz, olha, a ordem é o seguinte, não se separe. Pastor, mas e o que dizer em caso de violência doméstica, né? Sempre que se fala que nós somos contra ao casamento, ao divórcio, aliás, ao divórcio, questiona, mas se porventura a mulher estiver sendo espancada, aí já é uma questão de risco e de sobrevivência. A mulher está casada com um cara, muitas vezes bebo, alcoólatra, drogado, que chega em casa, espanca todo mundo. Essa mulher ela deve deixar ele denunciar ele para ele preso. E essa é o procedimento. Agora, o que nós não podemos casou o casal, eu não estou gostando dela, o amor acabou, ela não era como eu esperava, ou ele não é o homem que eu esperava. Meu irmão, aí o problema é todo seu. Você vai ter que gerenciar, administrar isso. Repito novamente, procurando ajuda pastoral, procurando ajuda em terapias familiares, terapeutas, e orando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Esses dias um jovem chegou para mim, um homem já, e disse, cara, eu vou me separar da minha esposa. Por quê, cara? Disse, porque, meu irmão, a mulher não é crente não, cara. A mulher não é crente não, e começou a mostrar os defeitos dela, e eu tinha acompanhado esse namoro. Eu disse, cara, você sabia disso tudo, mas você estava apaixonado, você estava iludido. Eu lembro que uma conversa com ele, eu cheguei para esse cara e eu falei, meu irmão, eu fui dar um conselho a ele, e ele fez, é porque ela é muito nova. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, hoje você está apaixonado, e você não consegue ver os defeitos que pode te gerar um divórcio. Mas você vai perceber que isso é grave no dia que teu pai, tua mãe, chegar na tua casa e essa esposa tratar os teus familiares como ela está tratando os irmãos na igreja. Aí você vai perceber o barco furado que você entrou nele para navegar. E casou-se e me procurou dizendo que queria se separar, não é mais membro nosso aqui. Eu disse, meu irmão, agora não tem mais alternativa não, cara. Você tem todo o direito do mundo de averiguar, de dizer, pastor, não vou casar com essa menina porque eu estou percebendo que não vai dar certo. Você pode acabar 10 namoros, mas você não pode acabar um casamento. Então eu disse, cara, você agora, o que é que resta? Só procura a psicóloga fulana de tal, ela vai te ajudar, marca sessão com ela e, cara, vai orar. Procura ajuda pastoral, procura o pastor que você está com ele agora, manda ele ter gabinete com vocês, procura psicólogo para ajudar vocês com terapia familiar e acima de tudo ora para que Deus de fato transforme e mude a vida da tua esposa. Mas não te resta alternativa agora, cara. Você namorou com 50 meninas, escolheu uma, escolheu errado, então vai gerenciar as suas escolhas agora. E o mesmo é para todos vocês. Nós temos o direito de escolher. E na hora que escolher, meu irmão, escolheu, pronto. Se ganhou na Mega Sena, amém. Se perdeu o dinheiro, aí não tem mais o que fazer. Então, temos que de fato entender que a Bíblia, ela é anti-divórcio. Todas as vezes que alguém se separa de sua esposa, a não ser por infidelidade conjugal ou outra razão que Paulo vai mostrar aqui, ou o espancamento, cara, você está de fato pecando contra Deus.
E ele vai dizer, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. Verso 12, aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Quando Paulo ele diz aqui, digo eu e não o Senhor, a maioria dos bons comentaristas vão dizer o seguinte, Paulo estava dizendo o seguinte, Paulo tinha ouvido e tinha lido, até porque Paulo se converteu anos depois de Cristo, então ele teve acesso aos documentos, às leituras que Jesus tinha de fato pregado. Então acredita-se que quando ele fala, digo eu não o Senhor, é porque Jesus não tinha tratado esse assunto. Por isso é que ele vai falar, digo eu não o Senhor, porque ele não encontrou Jesus tratando esse aspecto dessas questões. E ele vai dizer o seguinte, se porventura um homem converteu-se, aqui, preste atenção, Paulo não dá legalidade para você casar com uma não crente. Paulo não está dando legalidade para o jovem casar com uma descrente ou não crente, não é isso. Ele está tratando aqui de um casal, da mulher que se converteu ao cristianismo, mas o marido não. O marido não é crente, a mulher é crente. Aí Paulo vai dizer o seguinte, se a mulher se converteu, o marido não se converteu, e se esse marido concorda em viver, que não se separe, que você esteja ali lutando, orando para que realmente Deus converta o seu marido. A ordem não é deixa o marido porque agora eu sou crente, não. Só que Paulo vai dizer o seguinte, agora se o não crente, ele diz, eu não te quero mais porque você é crente, aí sim, Paulo vai dizer, você não estará debaixo de escravidão. Então seria o segundo motivo pelo qual biblicamente dá-se o direito de alguém se divorciar. Seria primeiro, que Paulo vai falar em capítulo 5, versículo 31, Mateus 5, 31, Jesus vai falar sobre a questão do adultério, e aqui seria a questão do abandono. Então a irmã se converteu, o marido disse, cara, eu não te quero mais porque agora você é crente, não dá mais para viver com você, eu não quero viver com crente, e vou te deixar, vou embora de casa. Paulo vai dizer que essa mulher, ela teria o direito de reconstruir o seu casamento. É tanto que nos versículo 15, ele vai dizer, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, o irmão se converteu, a esposa não. Mas, tudo bem, é uma família legal, vive em paz. Aquela irmã, mesmo não vindo para a igreja, mas ela de fato respeita a decisão do esposo e concorda em viver. Paulo vai dizer que, beleza, tranquilo. A mulher crente vai santificar o esposo, ou o homem crente vai santificar a esposa, porque essa mulher, ela será uma luz dentro daquela casa, esse homem será uma luz dentro de sua casa, e automaticamente, de fato, a vida daquelas pessoas, daquela família será iluminada através do cristianismo, ou daquele servo de Deus que estará ali implantado. Eu estava vendo esses dias, que Iude, né, Iude era aquele, Iude, justamente, o sobrenome dele não vou dizer não, né, mas, Iude do Bom Dia e Companhia, justamente, ele converteu-se, mas a esposa dele não, e era uma funkeira lá do Rio de Janeiro, né, e ele falando, até vi nesse evento que teve gospel agora aí em São Paulo, a parada dos crentes, como é que chama? A Marcha para Jesus. Aí ele foi convidado a participar, e ele falando que foi muito criticado porque a esposa dele foi cantar em uma festa, e ele foi com a esposa dele, que a galera nem sabia que era a esposa dele, ele foi, e ele disse que quando estava naquela festa lá, ela costumava ir a alguns cultos com ele, e ele disse que quando terminou a festa, ele disse, minha filha, é isso que você quer para a sua vida mesmo?
E ela disse: Udi, não. E aquela festa serviu para que de fato ela entendesse que realmente não era o lugar que Deus queria que ela estivesse cantando. E ele cantou na parada para Jesus lá, na marcha para Jesus. Ele cantou na marcha para Jesus e em seguida ela entrou cantando também. Achei muito legal, muito bonito ali de fato. Então observe que ele ganhou a esposa para Jesus. Não é porque ele se converteu agora, se tornou radical, ai, você é imunda e eu sou santo, e automaticamente, não, ele foi sábio, foi falando de Jesus para ela, chegou aí em festas com ela, para que de fato mostrasse para ela que de fato, aonde Jesus estava levando ele, era um ambiente totalmente diferente. E essa comparação entre o que serve e o que não serve, serviu para que de fato, aquela mulher de fato fosse ali alcançada. Eu tenho um irmão meu e esse cara já aprontou muito na vida dele. Hoje é crente, graças a Deus. Mas esse cara era muito raparigueiro, ruim, um péssimo esposo. E ele chegou a engravidar a esposa dele e engravidou a vizinha de frente de casa. E eu lembro que nesse período eu era crente, eu já estava na igreja. E eu fui falar com a esposa dele. E ela fez: Paulinho, eu já tolerei demais. Agora foi o absurdo, foi o ponto culminante de todo. Não existe mais condições de eu viver com esse homem. E houve uma ruptura entre eles, mas ela não saiu de casa, nem tampouco ele, e eles ficaram um tempo ali. Só que nesse período ele se converteu. E aquele cara que quando chegava sexta-feira brigava com a esposa, arrumava uma briga para poder sair de casa e voltar só na segunda, aquele cara agora, ele quando dava sexta-feira, estava tranquilo em casa, sábado, domingo ia para a igreja, voltava. E eu falando com ela, eu fiz: cara, mas ele agora é um homem crente. E ela disse: todas as vezes que ele apronta, ele passa um tempinho bom. E ficaram, acho que 1 ano morados juntos ali, mas separados dentro de casa. E até que o comportamento daquele homem foi mostrando para aquela mulher que não era apenas agora uma mudança de remorso, mas que aquele homem tinha de fato tido um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. E resultado, os dois hoje são organizadores de encontro de casais, trabalham, dedicam-se de corpo e alma. Um dia eu cheguei na casa deles e era 7 horas da manhã, eles não tinham dormido os dois, porque tinha passado a madrugada inteira preparando o material do ECC que ia ter, do encontro de casais que ia ter em Taquaritinga. E cara, eu pude perceber o quanto Deus dele é fantástico, quando realmente nós cremos no seu poder. Então, a ordem de Paulo é: se você casou-se, converteu-se, e o outro lado não se converteu, não deixa, a não ser que o outro diga: eu vou embora e não te quero mais porque você agora é crente. Aí entre a tua fé e o teu esposo, fica com a tua fé. Alguém esses dias, eu acho que foi minha esposa, me perguntou, diz: Paulinho, o que você acha de um pastor que deixa o ministério por conta que a esposa diz, ou eu ou a igreja? Esse cara é uma decisão bem complicada. Mas teve um pastor aqui da cidade que a esposa colocou no pé da parede e disse: ou a igreja ou eu. Eu não vou aqui opinar se o pastor, ele deixou a igreja e ficou com a esposa. Eu não vou dizer que ele errou, porque eu não sei, talvez esse pastor fosse um pastor que a esposa talvez tenha levado, chegou a esse nível de exigência, talvez porque ele fosse só pastor e não fosse família. E talvez a esposa tenha dito: não, cara, esse cara é muito bom na igreja, mas nos abandonou em casa. Acontece muito isso. E às vezes o pastor, ele dedica-se tanto à igreja e esquecer que existe uma família. E às vezes a esposa se sente totalmente rejeitada pelo marido e diz: cara, ou você vive esse casamento com a igreja ou vive esse casamento comigo. Então o ideal é que de fato o pastor ele seja um maridão e ao mesmo tempo um pastorzão. Porque aí a esposa vai dizer: cara, meu marido é pastor, mas também é esposa em casa. Mas digamos que porventura o cara fosse um pastorzão e um maridão em casa, mas a mulher é do mundo, quer ir para as festonas, quer beber todas, e com o marido crente não pode fazer isso. Aí se esse cara largar a igreja por conta dessa esposa, eu diria que de fato ele provou que o ídolo dele é aquela mulher, a paixão dele é aquela mulher. E esse pastor fez isso, e eu não vou julgá-lo porque eu não sei o contexto que levou essa esposa a fazer essa decisão. Mas nós temos que entender que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem pessoas, nada. Em Cristo sim, deve ser a nossa
primeira e maior paixão. E concluindo, ele vai dizer: pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido, ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher. E ele está falando justamente dentro do contexto aí do outro que quer ir embora e realmente não quer mais viver. Teve um pastor que a esposa deixou ele, da Assembleia de Deus, pastor muito conhecido no Brasil. E eu ouvi o depoimento da esposa. E a esposa gravou um vídeo dizendo o seguinte: eu queria dizer que o pastor fulano de tal é um homem de Deus, mas eu me cansei de ser mulher de pastor. Eu me cansei, não quero mais ser mulher de pastor, e eu resolvi não querê-lo mais. E a igreja condenou aquele pastor. Ele ficou literalmente, foi tirado de todas as suas atividades. Ele não traiu a esposa, simplesmente a esposa cansou de ser mulher de pastor por um motivo ou outro e não quis mais. Aí eu acho literalmente uma injustiça esse homem ser penalizado no seu ministério porque a esposa não o quer mais. Não foi ele que deixou a esposa, porque é uma grande diferença entre um pastor deixar a sua família porque encontrou uma novinha. Existe uma grande diferença entre uma esposa dizer: eu não quero mais esse homem, e esse homem agora dizer: mas eu te quero, mas eu não te quero. E esse homem ser condenado, ter o seu ministério totalmente acabado por conta que uma mulher simplesmente resolveu não querer mais aquele homem. Então, a maneira como aquela igreja tratou o pastor, porque ele foi recanteado, ele foi tirado de todas as suas atividades. Eu entendo que nesse processo do divórcio, ninguém sai de um divórcio sadio. Ambas as partes se ferem. Então, há sim uma necessidade de tirar o outro de cena para tratar, para que ele seja medicado, para que ele seja observado, mas não pegar esse homem que já está sofrendo uma pancada de ser abandonado por uma esposa, agora ele vai ser totalmente abandonado pela igreja, porque agora não serve mais. É literalmente descartar alguém que serviu por tantos anos ao reino de Deus. Então, hoje eu quero encerrar com vocês aqui, e esses são os procedimentos que Paulo tratou para que esses irmãos assim pudessem viver uma vida totalmente feliz em Cristo Jesus. Então, recapitulando, Paulo trata esses assuntos porque eram assuntos que estavam ardendo ali dentro daquela igreja, que estava em pauta, e os irmãos escrevem a Paulo porque queria de fato entender melhor essas questões. Amém? Que Deus nos abençoe. Próxima semana nós daremos continuidade nos versículos 17. Nós iremos abordar esse capítulo 7 por completo, e próxima semana a gente faz isso.